Gravando. Então, pessoal, vamos dar sequência na questão em que nós falávamos de extintores ontem, né? Tá? Então, essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui vocês têm que ter ela na ponta da língua de vocês, tá? Essa tabela, vocês têm que saber ela em decore salteado de trás para frente e de cima para baixo, tá? Então, aqui nós temos nessa tabela a questão da classe de incêndio. Qual é o material combustível dessa classe de incêndio? Em função da classe, qual a técnica de combate a incêndio específica? E qual o agente extintor específico também? Tá? Então, essa tabela, o aluno pergunta, professor, essa tabela cai na prova? Não, ela despenca. Ela despenca. Tá? Então, na prosa tem que completar essa tabela. Né? Eu vou apresentar ela e fatalmente que ela vai estar faltando alguns dados, você vai ter que colocar esses dados depois. Tá? Por quê? Porque isso aqui você tem que realmente saber. Chegou ao final do módulo de combate a incêndio, não sabe diferenciar as classes de incêndio, a ação do agente extintor por classe e a técnica, game over. Tá? Vai aí fazer mais 60 horas aulas, infelizmente. Certo? Então tem que realmente saber isso daí. Tá? Então a classe A. A classe A, ela é formada por materiais sólidos. Né? O que são esses materiais sólidos? Esses materiais sólidos são papel, papelão, tecido, madeira, plástico, borracha, espuma. Tá? Então são materiais que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. Então essa é a característica técnica e o tipo de material. Tomando captopril. Né? Meio de extinção específico da classe A é por resfriamento, ou seja, eu vou deixar, né, eu vou lançar a água e fazer com que este material combustível ele fique com o seu ponto de fazer com que ele fique com a temperatura abaixo da sua ponto de ignição. Por que ponto de ignição? O ponto de ignição é aquele que, quando os gases liberados do material combustível em contato com o oxigênio, já entra em combustão. Então, eu faço, né, deixo ele abaixo da sua temperatura de ignição. E o agente específico aí, né, agente extintor, é água pressurizada. A classe B, tá? A classe B é líquidos inflamáveis, né, gases também, tá? Então, gasolina, etanol, thinner, solvente, graxas, GLP, gás natural. A técnica adotada seria pó químico seco ou extrato formador de espuma. Tá? Então, lembrando que o pó químico seco é bicarbonato de sódio, né? E a ação vai ser impedir, né, criar ali um isolamento e impedir a ação do oxigênio frente à superfície deste material combustível. E, consequentemente, eliminando assim a probabilidade, a possibilidade da ignição. Tá? No caso de incêndio envolvendo gases, eu nunca vou usar espuma. A espuma não vai ter função nenhuma, até porque, em razão da pressão do gás que está dissipando, né, vai fazer com que essa espuma ela perca a sua função, até porque o gás vai aí quebrar as moléculas da espuma em função da pressão dele. Então, não se usa espuma para gases, somente para líquidos. Classe C, equipamentos elétricos, motores elétricos, painéis elétricos, TV, monitores, computadores, técnica adotada, abafamento, extintor específico, dióxido de carbono, que é o CO2. Classe D, metais combustíveis, alumínio, titânio, magnésio, zircônio, né? A técnica é abafamento. E o agente extintor é o agente específico aí, que pode ser cloreto de sódio, grafite seco, areia seca, entre outros. Classe K, óleos e gorduras vegetais e animais, técnica abafamento e resfriamento, tá? E o agente
é o acetato de potássio. Tá? Então, na última coluna aí do agente extintor, nós temos o agente extintor específico para aquela classe de incêndio. Tá? Então, quando nós falamos da manutenção dos extintores, ela se divide em 3 níveis. Nível A, B e C, ou nível 1, 2 e 3. A inspeção de nível 1 é a inspeção em que o bombeiro deve fazer mensalmente em todos os meus extintores. A inspeção nível 2 é quando se tem o teste, é quando se tem a recarga do meu agente extintor. E a inspeção nível 3 é quando é feito o teste hidrostático do meu extintor. Tá? Então, na inspeção nível 1, que é a minha inspeção mensal, vou verificar a localização do meu extintor, se está de acordo com o projeto do sistema de combate a incêndio. Né? Acesso, vou verificar se ele não está obstruído. Tá? Visibilidade, ele está visível? Como que eu checo essa visibilidade? A questão de sinalização de parede, por exemplo. Rótulo de identificação. O rótulo está legível? Tem rótulo de identificação? Lacre e selo do Inmetro. Eu vou gravar um vídeo específico falando sobre selo do Inmetro em unidades extintoras. Por quê? Porque até isso tem sido falsificado aí no mercado. Às vezes você compra o extintor pensando que aquele lacre é válido, aquele selo é válido, quando na verdade não é. Tá? Ele é adulterado. Então, tem uma forma de se saber isso. Então, eu vou gravar um vídeo explicando isso, vou postar lá no nosso canal. Tá? A questão do peso, em função aí do extintor de CO2, que nós falávamos ontem, que eu não posso perder mais do que 10% da capacidade do meu extintor. Na inspeção nível 1, vou verificar por danos físicos no meu extintor. Então, quando nós falamos de danos físicos no meu extintor, estamos falando aí exatamente a respeito de o extintor apresentar estar amassado, por exemplo. Então, quando o meu extintor ele apresenta estar amassado, né, significa que ele sofreu algum impacto. Se ele sofreu algum impacto, então eu preciso reenviar este extintor para manutenção nível 2, ou dependendo aí do tamanho do impacto, vai direto para uma manutenção nível 3. Tá? Obstrução no jato, na mangueira. Tá? Então vou verificar se ele não está obstruído. Verificar a questão de peças soltas, então é muito comum o pessoal soltar o difusor do extintor de CO2 e não prender ele. Soltou por questão de marginalidade mesmo. Tá? Ou então peças quebradas e a própria pressão no manômetro. Tá? Então, tem umas 2 aulas atrás eu expliquei a respeito dessa inspeção que eu faço em relação ao meu extintor. Eu até coloquei o extintor aqui em cima da mesa, né, e fui projetando aí para vocês. Mas na visita em que eu estou alinhando lá com a empresa de extintor, de que nós fomos lá, vocês vão poder ver isso um pouco mais prático também. Tá? Então, as inspeções, elas são divididas em semanais, mensais, semestrais e anuais. Tá? Então, a inspeção semanal. Então, em uma inspeção semanal, o que eu vou avaliar em relação ao meu extintor? Tá? Eu vou avaliar em relação ao meu extintor se ele tem acessibilidade. Vou avaliar se o meu extintor, a visibilidade dele está favorável. Vou verificar no meu extintor se ele está sinalizado. Então, essa inspeção semanal
Normalmente, aquela inspeção que você acaba fazendo de forma não evidenciada. Então, o que é uma inspeção não evidenciada? Né? Uma inspeção não evidenciada é aquela que eu não vou estar fazendo um registro formal, né? Não vou estar aplicando no checklist. Né? Então, essas daí são aquelas rondas, né, em que o bombeiro civil tem que fazer aí lá na empresa para poder estar avaliando diariamente. Então, na inspeção mensal, vou verificar o bico ou a mangueira, se eles estão obstruídos, observar a pressão de manômetro, o lacre, pino de segurança, sinalização de parede, de solo, tá? Condições do painel, vou verificar o pino de segurança, tá? Inspeção semestral, vou pesar o extintor de CO2, então o extintor de CO2, eu checo a questão do peso dele a cada 6 meses, tá? Então, se o extintor ele perder mais do que 10% da capacidade de carga, eu preciso, então, aí reencaminhar para ser recarregado, tá? E nessa inspeção anual também é quando eu mando o meu extintor para a recarga, onde que é verificado a questão do corpo dele, né, na recarga, e muitas das vezes, ainda na recarga, por mais que não esteja no período de se fazer o teste hidrostático, acaba-se fazendo também esse teste hidrostático. O teste hidrostático do extintor, né, o teste hidrostático do extintor, basicamente, eu vou avaliar se o meu extintor, né, ele está, se ele ainda tem condições de suportar a pressão a qual ele vai ser submetido quando ele estiver aí em condições de uso. Né? Então, o teste hidrostático, ele tem esta finalidade, de eu fazer esta verificação. Tá? Por via de regra, o teste hidrostático é a cada 5 anos. Tá? Mas tudo vai depender das condições do meu extintor. Então, se o meu extintor ele apresenta batida, se ele apresenta ter ficado exposto a altas temperaturas, se ele teve ataques químicos ou a própria corrosão, então são aí detalhes, né, que vão definir em que eu preciso, então, reduzir essa periodicidade da inspeção do teste hidrostático. Tá? Então, aqui ó, é uma tabela, né, em que nós trabalhamos a questão das cargas, né, das capacidades de carga, da capacidade extintora, tá? E a capacidade extintora equivalente, tá? Então, aqui, ó, um extintor de 10 litros, capacidade 2A, tá? Um extintor de 75 litros, capacidade de 10A. Um extintor de espuma, 9 litros, capacidade de 2A, 20B. Por que 2A, 20B? Significa que ele pode ser usado na classe A, porém, também na classe B, mas na classe B ele tem uma melhor eficiência. CO2 pode ser usado na classe B e na classe C, até 5BC. Pó químico, então, em função da carga, tem a classificação dele. Tá? O composto halogenado, tá? Então, 1 kg, 2BC. E o pó ABC, 2,3 kg, ele vai ter aí, ó, 2A40B. Tá? Ou de 2 kg, 2,3 kg. Então, o padrão aí de 4,5 kg, que é o que mais a gente tem no mercado aí, a capacidade dele vai ser aí de 4A80BC. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma outra apresentação que a gente fala a respeito aí de como que é feito esses testes, tá? Da capacidade extintora. Tá? Os testes da capacidade extintora para a classe A são realizados em gradados de madeira sob condições de laboratório, de acordo com a NBR 9443, ou seja, tem uma NBR que dá a diretriz do teste. Já os extintores de classe B são desenvolvidos aí de acordo com a NBR 944, onde que é feita a questão do lançamento de fogo em cubas, né? E o produto que tem ali é o N-epitano.
Então, na aula de ontem, eu postei alguns vídeos, né? Acabou que eu não subi esse vídeo no YouTube hoje, esqueci, não deu tempo, na verdade. Tá? Então, ontem eu mostrei para vocês como que é feito o teste, né? Então, você recorda, tinha uma labareda bem alta, né? Uma labareda bem alta, e com extintor de pó, né? O camarada aí acabou fazendo o combate. Tá? Então, pessoal, quando nós falamos de um extintor de classe A, tá? Com resistência, né? Com equivalência para 1A, 2A, 4A. Então, basicamente é isso aqui, ó. A equivalência dele, tá, para combate é em função do volume de área que eu poderia ter. Então, quando a gente fala de 1A, o teste que é feito é 45 por meio metro. Tá? 45 por 500 de altura. Tá? E assim sucessivamente. Então, assim, quanto maior for a capacidade extintora da minha unidade extintora, maior vai ser a forma, né? Maior vai ser a ação desse agente extintor sobre a área. Tá? Então, com isso aqui a gente consegue evidenciar que muitas situações de princípios de incêndio, né, elas podem ser aí perfeitamente controladas. Então, a questão desse estudo para se definir a capacidade equivalente, tá? Então, se dá com os laboratórios. Então, esse aqui seria para extintor de água. Para extintor de pó, né? Situação de incêndio da classe B. Então, quando a gente fala de extintor de classe de capacidade de 40B, significa que é um fogo em uma altura de uns 12 metros. Então, o extintor para uma altura dessa, ele vai conseguir combater. Tá? Porque veja o seguinte, um fogo pode estar alto, mas a base dele está aqui embaixo. Então, sempre vou lançar o meu extintor na base do meu fogo. Tá? Então, 40B, altura aí de aproximadamente 12 metros de altura, tá? Uma área de 9,30 metros quadrados. Tá certo? Tá? Então, com isso a gente consegue ver a eficiência da minha unidade extintora. Tá? As táticas de combate a incêndio. Tá? Então, vamos falar de táticas de combate a incêndio. A tática de combate a incêndio em indústria é dividida em fases, as quais obedecem uma ordem lógica, que deve ser seguida pelo bombeiro desejoso obter sucesso. Então, durante as ações de combate ao incêndio, na ordem lógica e normal do seu desenvolvimento, é possível que não surjam obrigatoriamente todas as fases, né, para poder efetuar o meu combate. Tá? Então, pessoal, gravem essa técnica, resizer. Tá? Então, essa aqui é a técnica, resizer. Reconhecimento, salvamento, isolamento, confinamento, extinção, rescaldo e procedimento tático. Tá? Então, essas são as fases do meu incêndio. Então, pode ser em que não necessariamente tenha todas essas fases, tá? Mas essas são as fases padrões aí, tá certo? Então, a primeira delas é reconhecimento. Então, quando a gente fala de reconhecimento, eu vou reconhecer, né? Eu vou reconhecer o que primeiro? Qual é a natureza da minha emergência? Qual é a classe de incêndio? Qual é a minha proporção? Qual é o meu volume? Então, é a questão de reconhecimento. Tenho vítima, não tenho vítimas? É somente combate ou eu tenho salvamento também? Nesse reconhecimento, eu tenho outros produtos que podem entrar em inflamar-se, né? Então, é a minha avaliação que eu vou fazendo. Tá? Melhorou agora? Melhorou, Catherine? Melhorou. Tá bom, é que eu estava longe do microfone aqui. Tá? Salvamento. Quando nós falamos de salvamento eu tenho duas situações. Salvamento de pessoas, preservar a vida. E depois a questão de salvamento de materiais, produtos. Né? Então, eu tenho que também pensar em uma eventual situação de não agravar, né, tanto a situação frente ao meu combate. Recordo uma vez lá na empresa, que o pessoal comenta que no passado teve um incêndio,
No laboratório, o pessoal da brigada chegou, armou a linha, mandou água em tudo. Arrebentou um monte de equipamento, né? E era uma situação que uma unidade extintora já resolveria o problema. Tá? O isolamento, eu vou isolar a minha situação, no sentido de que evitar que haja propagação de chamas, né? Através do meu isolamento. Então, vou retirar aqueles materiais em que ainda não entraram em combustão. Vou fazer uma separação. Confinamento. O confinamento, eu vou buscar fazer o meu combate confinando o fogo em um único ponto, né? Quiçá eu consiga levar lá para o campo uns 20, 30 pallets o dia que a gente for. Então, vou colocar fogo nesses pallets. Então, 20, 30 pallets vai dar em torno, talvez, de uns 2 metros de altura, né? Aquele negócio queimando. Então, o calor irradiado é bem grande, né? E aí a gente consegue fazer a técnica, né, do confinamento. A gente vem chegando, né, com as linhas em sentidos opostos, né, para estar efetuando aí o confinamento. Se eu conseguir levar os pallets, vai ser legal. Tá? Aí, com isso, eu vou ter a extinção. Então, a extinção, eu não vou deixar nenhum foco de incêndio a mais. De tal sorte que eu vou deixar com que os meus materiais fiquem abaixo da sua temperatura de ignição. Quando a gente fala de extinção, extinção não tem mais nenhum foco. É muito comum o pessoal confundir, não tem mais fogo visível, então não tem mais problema. Às vezes, dependendo se for um incêndio da classe A, principalmente, pode ser que eu não tenha fogo visível, mas o núcleo do meu material ainda está aquecido. E, consequentemente, em razão e função disso, eu vou ter ali uma reignição da minha situação. Tá? Rescaldo. O que é o rescaldo? O rescaldo, eu vou revirar aqueles materiais que já queimaram, onde eu vou buscar por outros focos de incêndio. Né? Então, o rescaldo, eu vou revirar aqueles materiais, vou buscar novos focos de incêndio através do rescaldo. Tá? E por último aí, né, a questão do procedimento tático. Né? Então, quando a gente fala de procedimento tático, quais as técnicas e as táticas que eu vou aplicar neste combate? Em função da situação de risco, né, em função da situação de risco, o que isso me sugere como um meio, uma ação para eu poder efetuar o meu combate? Tá? Então, o procedimento tático de acordo com as minhas avaliações de situações aí. Tá? Então, quando a gente fala de fazer a exploração de um local, nunca se faz a exploração sozinho. Tá? Nunca. Por quê? Vou citar um exemplo. Cheguei numa empresa em que a técnica de segurança havia sido minha aluna na escola. Cheguei lá, ela veio toda feliz, né? Um sorriso de uma orelha na outra. Professor, deixa eu te contar o que aconteceu. Você conte. Olha, pegou fogo lá num determinado setor. Entrei lá e combati o fogo sozinha. Quando chegou o pessoal da brigada, não tinha mais nem fumaça. Não tinha mais nem fumaça. Aí eu falei, viu, mas você acha que você fez certo? Abre as câmeras aí, deixa eu ver vocês. Né? Eu falei para ela, você acha em que você fez certo? Aí ela, oxe, acho que eu fiz, uai. Então, Fê, imagina o seguinte, você está lá fazendo esse combate, sozinha. Você tinha acionado, você ao menos tinha acionado o sistema de alarme? Por quê? Você entrou lá para fazer o combate sozinho. Isso o fogo ele muda o sentido e ele te prende lá dentro do ambiente. Você tinha se virado uma vítima. Eu falei para ela assim, então gata, nunca ingresse em nenhuma situação de emergência sozinha. Você tem que ter dupla, você tem que ter um parceiro, você tem que ter o seu canga. Né? Tá? Você tem que ter o seu canga. Por quê? Porque se você der alguma novidade, alguém tem que te ajudar. Mas você está sozinha, como quem vai te ajudar? Não rola. Entendeu? Tá? Então, é a situação. Tá? Então, por via de regra, nunca se entra sozinho para efetuar um combate ou uma inspeção, uma exploração do local. Sempre em dúvidas, em duplas. Tá?
Devendo-se observar todas as precauções de segurança, preservando sempre preservando sempre o pessoal que está combatendo o incêndio. Ou seja, a cada avanço que eu vou fazendo, a cada exploração que eu vou fazendo lá no meu cenário, eu tenho que garantir que a segurança da equipe esteja preservada. Tá? Éder, numa situação assim, que só você está no local e é um lugar, tipo assim, ermo, que você tem que ou você combate ou pega fogo em tudo. E você tem a chance de apagar porque está no começo do incêndio. Então, você tem que pedir ajuda. Sim, mas eu falo, até a ajuda chegar, o fogo vai se alastrar um pouco mais, entendeu? Então, até Se é um princípio, eu falo assim, tipo um princípio de incêndio. Você acha que você preservando a sua vida, o princípio de você acha que tem condições de apagar? Sempre se já chegar uma ajuda? Ou você pede ajuda e faz o combate? Você pede ajuda. E faz o combate. Você pede ajuda e inicia o combate. Até porque, se você for esperar a ajuda chegar para você iniciar o combate, irmão. Então, é isso que eu tô falando. Porque, tipo assim, você tem vai um iniciar. princípio. Pensa o Tem seguinte. princípio de incêndio, né? Aí Exato. você vai lá, pede ajuda e começa a combater. Provavelmente, assim, como for só um foco de incêndio, a hora que eles chegar, já está feito o combate. Ou não, né? Se não tiver já feito o combate, pelo menos já está mais controlado. Sim. Tá? Imagina o seguinte, você é bombeiro, você está lá no setor da fábrica, lá no depósito, e você percebe um princípio de incêndio. Você vai correr lá, pedir ajuda, voltar com o pessoal da brigada? Não. Você vai romper um alarme e vai iniciar o combate com a unidade extintora. Sim. É para isso que serve o extintor. Então, com base nisso, a gente viu lá no slides anterior de hoje, que fala da capacidade extintora. Então, o extintor, ele é para início de situação de incêndio. Onde que eu dou ali a minha primeira atacada. Sim. Entendeu? Tá? Então, assim, sempre, qualquer situação de emergência, preciso sempre pedir ajuda antes de iniciar o atendimento. Por quê? Se eu não seguir essa regrinha básica, corro sim um grande risco, um risco potencial de eu ser uma vítima. Tá? Em qualquer incêndio, é preciso precaver-se contra os perigos das chamas, da fumaça dos gases tóxicos, bem como dos riscos de ser envolvido. Então, percebam aqui, ó, que o camarada ele está com o cinto de segurança dele, está preso ao cinto de segurança do cidadão que vai atrás dele. Esse cidadão que vai atrás dele é chamado de canga. Tá? Então, ele vai auxiliando da frente auxiliando de trás. Um vai ajudando o outro. Então, aqui eles estão fazendo uma exploração do ambiente. Estão com proteção respiratória, estão aí com a corda de resgate, que seria o cabo solteiro, e fazendo uso de roupas, vestimentas de combate a incêndio. Então, aqui nessa situação, por que eles estão abaixados? Porque embaixo é onde que eu tenho uma melhor condição de oxigênio, por exemplo. Tá? Então, toda vez que se fala de iniciar um combate, fazer uma exploração, eu vou começar sempre estando abaixado. Por quê? Porque embaixo é onde eu tenho melhor condição de oxigênio e também, muitas das vezes, aí, melhor condição de visibilidade. Tá? Duas ações em uma ordem lógica. Proteção dos salvados.
que é a proteção de salvado? Conjunto de operações destinadas a evitar os danos causados pela água, calor e fumaça, deixando a indústria limpa em condições seguras. Então, quando a gente fala de proteção de salvados, né, o que pode ser aí também entendido? Tá? Eu levar uma lona anti-chama e cobrir materiais para não ser danificados pela água. Né? Então, quando fala de proteção de salvados, é propriamente a questão do cuidado em que eu vou tomar com aquele material que eu tenho no ambiente. Na questão técnica e tática, entra a questão da ventilação. Para quê? Nessa questão da ventilação, é para expulsar a concentração de fumaça no ambiente. Tá? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, né, da questão da ventilação, é chamado processo Venturi. O que é o processo Venturi? Eu direciono o meu jato em relação a uma abertura. No instante em que a água começar a passar para sair lá pelo outro lado, por arraste, ela vai levar toda a concentração, ou boa parte dela, da concentração de fumaça no ambiente. Tá? Veja esse vídeo aqui, por exemplo.